Eu estou um pouco nervoso sobre essa live aí, tem ouvinte, vocês estão ouvindo os intérpretes? Consegue ouvir? Consegue? Vocês estão ouvindo o intérprete falando? Estão ouvindo? Tá ruim? Tá bom? Me respondam, por favor. Tá sim, ótimo, tá dando para ouvir sim. Cortou. Então, aqui devido ao coronavírus, temos que usar a máscara, tá muito complicado. Vou guardar um pouquinho. Aqui, ó, temos o álcool em gel, não podemos esquecer, higienizar as mãos. Todo mundo tem que fazer isso. Boa noite a todos vocês. Então, muito obrigado pelo convite desta live. Né? Você, então, falando sobre questões das políticas, aqui no caso Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, aqui está um pouco frio. Aqui estou dentro da minha casa, me cuidando por causa do coronavírus. Um prazer estar junto com vocês. Muito obrigada. Então, com muitos nomes, muitas informações ali, eu estou vendo. Você está muito bonito, eles estão olhando para você. Okay? Ah, sim, eu vou desativar os comentários para a gente poder se ver melhor. Estão... Não tem eco. Não temos eco. A pessoa fala, daí o nome é eco. Uma dica, por exemplo, para você aprender. Eco é quando tem o som e ele vai se repetindo. Eu estou em Libras aqui. Exemplo, a fala, a voz, daí sai a voz, né? Aí você fala e aí vai se repetindo. Não tem eco, então tá tudo bem. Ok? Boa noite. Tudo certo. Então, ótimo. Sim, a sua intérprete falou ótimo, então também consigo ouvir. Não, bacana. Só para o pessoal que está acompanhando a gente, eu vou desativar os comentários para que nós possamos nos ver melhor, para que eu possa ver o nosso convidado de hoje melhor. E aí, depois a gente abre, a gente ativa os comentários para todo mundo participar, tá bom? Aqui no Instagram a gente tem um limite de tempo que é de 1 hora, então quando der ali pelos 40 minutos mais ou menos de conversa, a gente deixa lá uns 15 minutos para a gente poder, né, colocar as perguntas, quem estiver participando, tá bom? Ok, muito obrigada. Não esqueça o álcool gel. Então, estou muito feliz de estar com o nosso convidado hoje, né, nessa live, para compartilharmos, né, a sua experiência, que é uma vasta experiência, né, uma pessoa já com uma idade avançada, mas está bonitão, viu? Eu estou com vergonha, o Brasil todo está me vendo, estou com vergonha. Então, e por que eu queria, eu quero fazer essa conversa, né? Para levar para os nossos colegas surdos e ouvintes a sua experiência, né, os vários pontos, pelos caminhos pelos quais você já passou. Você é surdo, né? Esse é o seu sinal e o seu nome é Tibiriçá, certo? É cedilha, né?
Cedilha, isso. Isso. Sá de cedilha. Tibiriçá. Diferente esse nome, né? Tibiriçá. Diferente. Não, isso, cedilha. Bom, então eu queria que você nos contasse da sua experiência, de onde você é, toda a sua trajetória na área política. Se puder nos apresentar? Muito obrigada, em primeiro lugar, o convite, essa live. Sim, eu vou explicar, então. Vou falar, né? Enfim, posso oralizar? Uns 5 minutos, um pouquinho. Você está com sono? Não, estou brincando. Então, muito obrigada, né? O meu sinal é este. Não é assim, para cima e para baixo. Aqui embaixo também não, perto da orelha não. É aqui na cabeça, certo? Por quê? Senão mulher faz confusão. O pessoal de São Paulo faz confusão. Então, eu moro, né, na cidade aqui de Caxias do Sul. Caxias do Sul. O meu estado é o Rio Grande do Sul. Eu conheço alguns lugares do Brasil, tenho saudade de vários lugares, várias pessoas que estão assistindo, sinto falta delas também. Então, antigamente, né, a minha história foi de muito trabalho, né, eu criei a associação, foi desenvolvendo um trabalho com muita luta, muita dedicação, né, fui desenvolvendo esse trabalho aqui em Caxias do Sul. Um grupo muito pequeno, um número muito pequeno, e eu preocupado em estudar. Então, ia para São Paulo, ia e retornava. E aqui, então, eu via que precisava ter uma questão de referência, né? Questão de referência gestual, na questão da Libras, né? Que era diferente. Fazer esse desenvolvimento melhor com os nossos surdos aqui. Aí eu percebia que tinha algumas questões da Libras, assim, com muito problema no caso, né? Que não conheciam os sinais, não conheciam... teve sim as questões de sofrer de um problema grave, né, das questões dos sinais da Alemanha, Suíça, de vários lugares, né, mais na Itália no caso, né, algumas questões assim que comprometeram. Mas enfim, nós fizemos esse trabalho, continuamos com muito esforço, muita luta, muita dedicação, né? Então, criamos aqui na nossa cidade uma comunidade pequena de surdos. E aqui, no caso, né, nós perdemos algumas questões, né? Eu era muito jovem, fluente, e aí comparando, então, as questões linguísticas, né? Eu via que as pessoas tinham vergonha, não tinham incentivo, até por causa da sua experiência, né? Então, houve um desequilíbrio nessa questão. Então, eu indo e voltando para São Paulo, fazia essa comparação daqui para lá. Que faltava, né, a questão de um trabalho, todo um desenvolvimento de luta, né? No caso ali da comunidade, da sua língua 1, da sua, no caso, Libras, do DL2 e tal. Aí eu fui encontrando algumas pessoas. Fui encontrando, né, algumas pessoas em outros países, verificando, né, vendo a questão da importância do surdo, vendo o patamar onde ele chegava também, né? A questão da qualidade, da linguística, da linguagem, a aprendizagem, né? Da questão do surdo. Então, muita luta em questão da lei. Que se começou, então, a se formar esse trabalho, né? De questão de lei. E aí eu via que não tinha uma escola de surdos, né? As questões de fábricas, de trabalho, não tinha uma escola própria para surdo. Esse grupo, na verdade, assim, eu via que era importante essa comunicação, elevancar esse trabalho com os surdos, né? Você conhece, Patrícia, esse sinal? É de colar, de estar junto, de sentir interesse, de sentir a intérprete não conhece esse sinal. Qual que é o nome? Afinidade. Muito obrigada. Este sinal é afinidade. Então, eu tinha um grupo de pessoas que eu ia chamando, né? A questão da Ronice,
ali também, né? Que ela nasceu em Porto Alegre, tinha um trabalho junto, nós fazemos um trabalho juntos, né? Então eu tive uma ideia da questão da liderança de surdos, antigamente, né? Precisava de um apoio dentro desse grupo de surdos. Então, a questão da afinidade, nós tínhamos essa afinidade, né? E aí o trabalho foi se desenvolvendo. Aí faltava a questão até documental também, né? Dessa luta, né? De um concurso para surdos. E aí nós estávamos organizando. Então, eu consegui, na questão da lei, divulgar, foi indo um trabalho, desenvolvimento desse trabalho, conseguimos atingir a questão do concurso. 4 surdos passaram, foram aprovados, um bom trabalho, foi feito esse desenvolvimento com os surdos. Nós tínhamos também um sonho da questão de vereador só, não. Apenas apoiar, né, a questão da lei, precisava estar junto, o surdo precisa ser incluído, sim, nas questões sociais, né? E eu tinha esse sonho de estar apoiando. Mas aqui na nossa cidade eu sentia dificuldade nas questões de trabalho, nas empresas, nas fábricas, né? Precisava muito... as famílias precisavam de dinheiro, e daí não, né, trabalhava, e aí não tinha tempo, não tinha... As questões financeiras atrapalhavam um pouquinho. Eu, aposentado, né? Mas eu também já tive uma enorme carreira, né? Uma enorme luta dentro da questão surda. Também acrescentamos vários trabalhos nas fábricas, nas empresas, em diversos trabalhos, né? Esse desenvolvimento foi um dos que nós fizemos. E aí teve diversos trabalhos, assim, para a conversa não se estender muito. Então, essa é a resposta à minha primeira pergunta. Ah, sim. Eu admiro muito e percebi também que você desempenha um trabalho grande, principalmente com os jovens surdos. Eu não sabia também que, inclusive, você já teve aqui em BH, né, com a falta de instrutores que a gente tinha. Não tínhamos instrutores, professores surdos, né? Aqui não tinha. Aqui na questão foi em 1992, mais ou menos, que a gente conseguiu. Eu, né, no caso, teve outras pessoas, mais pessoas, enfim, um grupo pequeno, umas discussões que tivemos. No início somente 2, depois tivemos 5, o restante era todos ouvintes, né? Um trabalho difícil, árduo, mas hoje estamos aqui. Eu lembro dessa questão. A gente tem aí o Antônio Campos, que é o presidente da FENES, né? É uma pessoa que batalhou bastante, que tem batalhado, né, para a visibilidade, né, da pessoa surda. E então, e você, né, com essa longa experiência, muitos anos de militância na comunidade surda, você é como um modelo, né, para nós que estamos aí começando na vida política, porque e é uma experiência positiva, né? A gente sabe que a gente tem altos e baixos na nossa luta, nos nossos desafios, né? E ora a gente vence e horas não, né? E não é fácil. E agora... eu pergunto, você já se candidatou para algum cargo do legislativo, assim, vereador, para trazer propostas, de conseguir ou não conseguir? Como é que é a sua experiência? Eu achei muito boa essa pergunta. Eu tenho, sim, uma longa caminhada que uma pessoa me perguntou se eu gostaria de ser vereador. E daí, né, eu tive um tempinho, vou pensar um pouquinho, vamos organizar. Sim, aí depois veio um partido, me fez o convite, né? Aí, no tempo certo, então eu aceitei. Veio os desafios, movimentos com a comunidade surda, né? Para poder fazer com que me apoiassem também. Aí eu, então, aceitei. Aí fiz a divulgação, arrecadei muitas pessoas, amigos, né? Que confiassem, acreditassem no meu trabalho. Né, com um pensamento assim, tipo, vereador de esquerda, de direita. Não. Eu tenho um perfil. Por quê? É a família. O meu perfil é a família. Eu conheço muitas gentes, né? As questões, assim, documentais. Então, eu tenho um movimento
eu tenho esse movimento, essa característica de São Paulo também, porque a minha família ficou aqui, eu ia e voltava, né? Então, tinha a questão dos advogados, a questão da voz, né, de me impor. Aí eu fazia um modelo, que era o meu pai. O meu pai era o meu modelo, bem normal. E foi crescendo essas questões minhas. Então, me candidatei, sim, por essa experiência do modelo do meu pai. E aí, então, primeiro, eu participei de um trabalho. Depois tivemos outros dois, divulgamos, fizemos, né, uma questão de trabalho como vereador, eu aguardei um pouquinho, eu fiquei em segundo, eu fiquei como suplente. Aí o segundo saiu e aí eu assumi. E aí continuei os trabalhos, continuei, né, lutando, fazendo os trabalhos aí como vereador, né? Ali foi uma questão de febre. Entrei e comecei a fazer os trabalhos. E aí, então, os ouvintes, por exemplo, né, percebiam, né, o meu trabalho, continuei ali na questão da prefeitura. E aí voltou a pessoa que tinha saído, voltou o vereador, e aí eu fiquei como coordenador da acessibilidade. Ok, eu aceitei. Eu, como coordenador da acessibilidade ali na prefeitura, eu aceitei, então eu fui chamado para esse desafio. Um surdo, né? Aqui na questão municipal, do estado, né? No setor executivo, né? Então, eu aqui dentro, fazendo esse trabalho, né? Não, foi dentro da prefeitura. A questão do meu trabalho foi como CC, que a gente chama, né? Que é um cargo de confiança ali então, na coordenadoria da acessibilidade. Consegui, criei projetos, né, as questões das ruas, das acessibilidades, cadeirantes, a questão do cego, né, a questão do bilíngue, escola bilíngue. Também fiz vários projetos em relação a isso. Professor tem letras libras, curso de libras, né, questão da fluência também do professor, né. Fiquei 3 meses, fui retirado devido ao retorno da pessoa responsável, né. Então eu consegui colocar 4 projetos, né, dentro da prefeitura, e até agora 2 foram aprovados. 4 desses projetos, 2 foram aprovados. Que é a questão da deficiência, né? Então, de surdos, também um foco na questão das deficiências, porque tem muito cego, cadeirante, surdo, autista, né? A questão das pessoas com autismo. Então, vem me procurando, me chamam. Sim, eu preciso desse tempo para fazer esse trabalho com as pessoas. Consegui colocar esse projeto, então, dentro da prefeitura. Também criamos uma central de intérprete. Consegui também. Então, também conseguimos fazer o concurso para intérpretes, né? As pessoas conseguiram ser aprovadas, né? Tem todas as questões legais, da questão da Libras, né? Só do treino. É impossível, não. Daí a questão, entraram ali na banca que precisava, na questão... Eu estou percebendo que a intérprete está falando. Eu perguntei se ela entendeu. Não. Ela quer uma cachaça, uma água? Não. Tá bom, obrigada, pode continuar. Então, desenvolvemos esse trabalho, né, da questão da coordenação da acessibilidade e consegui. Então, e aí a prefeitura, né, achou mais fácil, então, a questão da luta? Não. A questão da minha responsabilidade dentro da prefeitura, né? Sim. Aí, vamos escolher quem é que vai fazer parte desse trabalho. E aí, eu tive projetos que precisavam ser aprovados lá dentro, questão da lei, projetos, né? E aí, eu apresentei. Ok, sim, chamamos secretários, vamos ver esse projeto aqui que foi criado, né? Todos aceitaram. Mas aí tem um prazo, tem um tempo, tem um prazo para que cada instituição, cada entidade, empresa aceite ou não. E tem essa resposta, né? Eu já consegui a grande maioria que aceitassem, né? A questão, por exemplo, de uma rampa, né? Uma rampa para acessibilidade dos cadeirantes, né? O ouvinte não pensa muito na questão da deficiência. O surdo tem mais esse foco, esse objetivo na deficiência. O surdo é uma referência para a pessoa da deficiência. Por exemplo, a pessoa ouvinte, ela diz, para quê? Para que essa questão de rampa? Para que essa questão, né,
de acessibilidade, e o surdo, ele já se preocupa, porque ele sabe que o cego precisa, que um cadeirante precisa, que demora, e a gente sabe que tem os prazos e essas organizações, né? Que nem agora eu consegui, aqui em Caxias eu consegui sim, uma coordenadora, né? Uma coordenadora de educação, eu consegui sim, é uma ouvinte. O Paulo, diretor Paulo, sim, do INES, o Paulo, diretor do INES. Então, agora, né, vamos conseguir a questão da coordenação da coordenadoria da educação aqui. Sim, já temos 2. Aí precisamos de mais surdos, né? Falta acessibilidade para que eles acessem e entrem e sejam aprovados. Temos aqui, por exemplo, uma central, né, para os surdos, né? Vamos ver a questão das Olimpíadas, dos esportes, que vai ser em 2021, né? Em dezembro, a questão do esporte. Então, temos vários tópicos para que a acessibilidade seja vista pelas pessoas e as pessoas venham aceitar, né? É uma questão política, assim, normal. E é importante essa visibilidade, né? Que aí as pessoas começam a verificar e ver o surdo, né? Entender essa questão do surdo. Aí agora a questão da Michele Bolsonaro, né? Esposa do Bolsonaro. Ela também, né? Agora começou com a questão da Libras, né? E teve uma divulgação muito grande em relação ao surdo. Foi importante essa questão dela de mostrar o papel do surdo na sociedade, essa visibilidade. Então eu agradeço a Michele, né? A Priscila agora, né? Secretária também, surda, né? Dos direitos humanos, ali. Parabéns para ela também, que também está conseguindo crescer. Então, nós vimos que nós precisamos dessa luta continuar, sim, há muito esforço, movimento surdo, discussões políticas, sim, verificar a questão que é normal, isso, todos esses acontecimentos, sim. Mas agora a gente precisa se empoderar. Eu estou, por exemplo, ficando velho, né? Me aposentei, eu estou aposentado, sim, mas eu vou continuar com a luta todos os dias, diariamente. Eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou insistir nisso. Né? É possível, sim, eu continuar sempre, né? Até eu morrer, né? Vereador, ok, pode ser. Essas discussões com os ouvintes, a questão de partidos diferentes, né? Então, esse sinal se chama de partido, vários grupos, né, políticos, independente se é de direita ou esquerda, se vai ser votado ou não, né? Eu como vereador surdo agora, eu ampliei meus horizontes, né? Igual você, né? Se candidate também você como vereador. Parabéns, boa sorte para você e eu também. Já é minha segunda jornada, terceira, tenho vários tópicos, vários grupos, né? Você se candidata a vereador, né? E continua, né? Fazendo as questões políticas. Vereador é muito importante, né? Temos 3 meses, né, para poder organizar, volta. Você tem a questão da prefeitura, que você pode sair, né, e ter o cargo como CC, no caso, no meu caso, que foi o caso. Ah, sim. Desculpa. Sim, é que foi, né, questão da impossibilidade, ele saiu. Então, a questão, né, de afastamento, né? Então, agora, quando retorna, aí faz projeto. Aí você, como vereador, consegue fazer todos os projetos, né? Tem as questões das discussões, briga, questão? Não. A questão são os projetos, é incentivar, fazer projetos. Eu fiz 4 projetos. Nossa, você surdo, 4 projetos como vereador? Nossa, teve gente que nunca fez projeto, só falando, sentado, descansado, falando. Eu não. Eu, quando entrei, mostrei projetos, protocolei projetos, vários projetos, claro. E no futuro, quero sim, questão da escola bilíngue, eu preciso desse apoio dos surdos, opiniões, os surdos me darem suas opiniões, como organizar os projetos, a questão, né, de como ficar melhor, a melhoria das questões legais, né, e organizando, nós vamos acrescentando e vamos protocolando, vamos acrescentando e protocolando. Né, escola bilíngue, lei, como que funciona? Vamos ler, organizar, é muito importante a questão da lei federal, né, que está dentro de todas essas discussões. Não tem na lei. Existe um
Parou o vídeo. Não estou lhe vendo. Olá. A sua internet está fraco. Vamos esperar um pouquinho. Agora sim. Está conseguindo? Olá. Está conseguindo me ver? Você está conseguindo me ver? Sim? Sim, tá ótimo. Para mim o visual ele não está muito legal, mas enfim, vou continuar. É importante essas discussões, né? Da questão federal, sim. E aí se vota. Daí a questão federal, aí chega aqui, se vota, não, daí não aceita. Daí o vereador é o responsável por esses projetos, né? Ele é responsável por organizar, né? Eu gostei muito, foi um prazer ser vereador. Pode continuar você agora. E às vezes a gente tem legislação referente à acessibilidade para pessoa surda, e aí quando a gente fala de educação bilíngue, a gente tem que levar essa proposta, mas às vezes os parceiros, os outros deputados, os outros vereadores acabam engavetando essas propostas. Então a gente precisa sim reivindicar, lutar, e o bom de ser uma pessoa surda em estar nesse cargo, né, estar como um vereador, estar como um deputado, a gente sabe como estar no corpo de uma pessoa com deficiência, seja uma pessoa que use cadeira de rodas ou uma pessoa que tenha paralisia cerebral. Então a gente sabe, a gente sente na pele as nossas demandas, então a gente precisa ter uma representação nossa dentro do legislativo para isso. Igual o Tibiriçá tá contando para a gente, né, dos projetos aprovados. Isso é conquista para a comunidade surda. E por que isso aconteceu? Porque existe uma pessoa surda, um corpo de uma pessoa surda que fale por isso. Aqui em Belo Horizonte existem vários projetos, mas todos engavetados. E a gente está falando de uma capital grande, de uma cidade que é uma capital, né? E aí a gente vive aí com as nossas angústias em relação à educação de pessoas surdas. A gente não tem uma escola bilíngue, a gente não tem nada relacionado à educação bilíngue. E a gente está falando de uma cidade grande, né? De uma capital. Então, a gente tem que unir esforços para conquistar isso, né? No seu caso, aí na sua cidade, em Caxias do Sul, qual que foi a maior demanda da comunidade surda? Questão de emprego, de escola? Qual que foi a maior demanda? Qual que era a maior angústia da comunidade surda? Aqui em Caxias, né, é uma questão fácil, né? Me conhecem pela minha família, vereador, né, a questão do respeito, então pode me ajudar, né? Não. Aqui a questão do comportamento surdo, respeito, mas a questão falta um pouquinho mais de abrir a mente, né? De verificar e entender. Sim, é importante um surdo lutando. Só temos ouvintes. E aí eu tenho mais ouvintes que me conhecem, no caso, né? Então eu tenho além da minha família e alguns surdos que me apoiam. Então, para mim não é problema. Aqui é como eu falei. Aqui, a comunidade de vereadores, nós temos as janelinhas de intérpretes, fazem revezamento, né? A prefeitura tem intérprete de Libras. Eu tinha, na coordenadoria da acessibilidade, ao meu lado, né, uma intérprete me apoiando, trabalhando junto comigo, né? Era impossível, né, sozinho, não ter intérprete. Então, eu tinha uma própria comigo no meu escritório, né? Então, precisa sim, ao meu lado, ter uma intérprete direto, telefone, questão de conversar, responder diretamente, né? Então, tudo nós, como por ela, a questão de ser ouvinte, né? Me ajudar. Aqui no Brasil, eu vejo que tem alguns probleminhas com a questão de intérprete, né? Por quê? Porque o intérprete, ele atende o telefone,
né? E aí a questão do surdo, aqui é um trabalho, né? Aqui você é minha intérprete, né? Então agora você fica ali um tempão no telefone, eu aqui parado, esperando. Você concorda de eu ficar esperando ela no telefone e ela não me dar um retorno, por exemplo? Não. Então, aí eu chamava, né? Pedia, você liga para esse telefone, número da rua, questão do intérprete, como que nós vamos conversar via telefone, e o surdo, como que vai atender? Nada, né? Falta a questão ética, de respeito de alguns intérpretes também, né? O papel do intérprete é a ética, é o respeito pelo seu trabalho, é estar junto com o surdo, né? Por exemplo, eu me candidatei a vereador, né? Quero junto uma intérprete, eu preciso, sim, trabalhar junto. E a intérprete com o vereador, né? É junto, é uma empatia, na verdade. O intérprete aqui, ele tem um salário bom, não é ruim, né? Então aí é importante ter um trabalho com o intérprete junto, próprio. Aqui na Coordenadoria da Acessibilidade eu tinha uma intérprete junto comigo, né? Então nós tínhamos a minha, a questão da secretária e tal, tinha a secretária, tinha a intérprete, né? E aí tinha uma intérprete só para fazer os trabalhos comigo, né? Reuniões, interpretava automaticamente, sempre do meu lado, né? Ela era minha assessora, né? Meu apoio. Ela estava ali, junto. É importante ter uma própria para você. Atende telefone, chama, responde, manda e-mail. O português também, que é a L2, né? Auxilia muito na questão dos textos, é muito importante, né? O português, transcrever de Libras para a língua portuguesa. A gente sabe, obviamente, né, que tem que fazer isso. Tem uma série de questões que eu não conseguiria fazer sozinho também. Então, a gente precisa entender o contexto das palavras, das frases, dos textos. E a intérprete, então, organiza isso para mim também, né? Porque se eu ler palavra por palavra, metáforas, contextos, uma série de questões linguísticas, fica impossível também, né? Porque a gente faz um trabalho muito legal. Eu tenho vontade de um trabalho de surdos, mais surdos políticos, sim. Incentivá-los futuramente ter mais surdos, né? Isso me deixa meio que angustiado. A questão, o TIB, como surdo, como que ele consegue? É degrau por degrau. É uma valoração do tempo. Primeiro aqui, vamos devagarinho, vamos subindo, né? E aí, parabéns para você também, né? Para a gente aumentar esse grupo de surdos na política, né? Então, a questão dos votos que é o problema. Precisa de um limite de votos para que a gente consiga, né, ser aprovado e ser candidato e conseguir os votos das pessoas. A gente precisa também, no seu caso ali, ampliar esses grupos, não diminuir. Fazer reuniões, organizar projetos, incentivar as pessoas a acreditarem também na gente, né? Mas isso, infelizmente, também demora um pouco, sabe que não é fácil. Isso. E eu penso igual você, e você falando, eu tô refletindo aqui, porque às vezes a gente vê um candidato, né, igual você foi candidato aí. Como que é a reação dos colegas surdos em relação ao candidato, a um espelho, né, ao candidato surdo? Será que eles acreditam na gente? A gente sabe que a escolha do voto é individual. E aí, como é que foi essa aceitação dos pares, dos colegas surdos, em ver né, igual você é um representante aí, mas aí eles faziam indagações do tipo, nossa, mas não tem acessibilidade no hospital, nas consultas? Ótima pergunta. Então, por exemplo, aqui então nós estávamos organizando isso, né? Hospital, banco, shopping, é uma lei de ter intérpretes também, né? Falta 2 meses, mais ou menos, para organizar, né? E aí ter o apoio desses intérpretes, né? Por exemplo, do banco, ali assinar o banco, né? Então, ter um apoio, questão de enfermeiro, né? Então, aqui já está aprovado. Né? Faltam alguns dias, 120 dias, menos dias ainda, para a questão do voto ser aprovado. Graças a Deus. Aqui nós temos um papel aqui com um número lá, já foi protocolado e agora para ser aprovado.
Então é por isso. E se falando de hospital, a questão do mercado de trabalho, vamos pensar em profissionais que são graduados, né? E na área da saúde, o enfermeiro, um profissional da área de enfermagem que seja surda, a pessoa, assim, é muito difícil conseguir o acesso ao mercado de trabalho. Por quê? Porque não acreditam na capacidade da pessoa surda, né? Então, assim, mesmo com graduação, a gente tem muitos colegas surdos que se formaram e tudo, mas que não conseguem alcançar um espaço no mercado de trabalho. Então, as pessoas ainda não acreditam no nosso potencial, na nossa capacidade, né? E aí, falando da nossa realidade aqui em Belo Horizonte, isso tem se tornado algo bastante difícil, né? E aí, o que você pensa em relação a... Vamos pensar, a pessoa surda, ela pode trabalhar na política? O que você pensa sobre isso? E por quê? A pessoa surda pode, falta coragem, falta interesse, falta emoção, né? Capacidade, desenvolver sua capacidade, né? É um geral de emoções, de sentimentos, essa questão da discussão, né? A pessoa, né, vai desistindo, não consegue. Eu acho que eu não vou conseguir, né? O surdo, né, é incapaz. Não. A questão, assim, das discussões, sim, eu tenho ideias, né? Falta sensibilidade também, né? Falta inventar, criar também. Sonhar alto, sabe? Sonhar alto? Qual a sua opinião em relação a isso? Sim, sonhar alto. Né? Não, fica ali fechado, trancado. É igual uma casa, é uma construção, degrau por degrau. É igual a surdo, vai ampliando a sua mente, seus conhecimentos, suas habilidades. É isso que falta para o surdo. Aí ele só conversa, falta a comunicação, por exemplo, da família, falta informação para ele. Então, por exemplo, eu aprendi porque eu sou curioso, eu pesquiso. Um grupo de surdos muito pequenos na associação, né? Então, aí a gente tinha brincadeiras, aprendia, trocavam um com o outro, né? Nós fazíamos trocas na questão de aprendizagem, trocas com a intérprete, é o principal a família também, mas eu tirava as pessoas como modelo, eu verificava como que era. Agora, nesse tempo, é um tempo de verificar as pessoas, né? E criar delas uma imagem de modelo. Agora parece que é algo assim muito sacrificante para participar. Não conhece como que funciona, abrir a questão da sua consciência, de mundo, né? Verificar a questão da comunicação, do trabalho, da arte. Tem vários tópicos que a gente pode ir aprendendo. E hoje falta viajar, passear, você pode conhecer outros ambientes. Aqui agora as pessoas só trabalham, são fechados, né? E agora eu vejo que agora é minha oportunidade, né? E agora com o coronavírus, então, piorou, vamos dizer assim. Todos em casa, fiquem em casa. A questão ali do curso, né? Que você estava falando, né? Do trabalho, das questões da faculdade, da farmácia. Os ouvintes, no caso fono, tiveram a questão de administração, farmácia. Tem bastante cursos, sim. Mas depois não vale nada. O ouvinte, sim, tem interesse, ele incomoda, ele vai atrás, ele desperta, né? E ali, a questão do tempo mais curto, né? Da questão da faculdade, dos cursos, ampliação das horas, o gosto do querer aprender, intérprete, né? Aí a intérprete ali junto, né? Tem um interesse maior do aluno também, no caso da formação na sua graduação, né? Falta esse desenvolvimento, essa troca. Agora, aqui nessa live, é esse momento, né? Esse momento de comunicação. Olha aí você, nós não sabíamos como fazer isso, né? Nós íamos, ensinávamos, aprendíamos, simples. Agora, com o coronavírus em casa, né? Oi, vamos fazer uma conversa à distância, né? Tudo via webcam, né? Tudo à distância, EAD, né? E agora? Como assim?
não sabia nada, eu não sabia, não estava acostumado com essa situação tecnológica, né? Essa nova organização. Um pouquinho de paciência por causa do Covid-19, né? Mas nós vamos ter que aprender. Agora, eu acostumei essa questão à distância, EAD, aula em casa, né? Atividades à distância. Antes, não. Agora é um trabalho, inclusive, virou trabalho EAD, né? É importante esses cursos, é importante essa informação e essa formação também. Realmente. Aqui em Belo Horizonte, o que eu tenho notado é que a maior falta de acessibilidade que a gente tem é na área da saúde e, às vezes, a pessoa surda quer chamar o intérprete, mas aí tem a questão né, da questão ética, da falta de privacidade e a questão da comunicação em Libras, né? Até mesmo dentro da casa das pessoas surdas, elas não se comunicam com os parentes ouvintes. A gente tem um professor, que é o Fernando Capovilla. Ele tem um artigo em que ele fala que aproximadamente 95% das pessoas surdas são filhos de pais ouvintes e que não conhecem a língua de sinais. Então, assim, é muito familiar que não conhece a língua de sinais. A gente está falando aí de 5% que tem o privilégio, né? Enquanto na França, os pais um filho surdo tem que aprender a língua de sinais, que senão é sujeito a multa, inclusive, né? Aqui no Brasil a gente não encontra isso. Mas aí, o que a gente pensa? Não é uma questão de lei, é uma questão de conscientização, né? Conhecer a língua e proporcionar proporcionar outras possibilidades, né? A gente fala aí de eventos, vamos falar de Ano Novo, por exemplo. A gente vê que as pessoas surdas, elas geralmente se encontram com os colegas, né? Não, mas os familiares estão oferecendo um banquete, um festão, mas muitos preferem ir se encontrar com os amigos surdos, às vezes com menos comida e tudo, mas por quê? Porque tem a conversa com os colegas, tem essa proximidade, enquanto ali no seu seio familiar, você não tem essa questão, né, do afeto, da proximidade. E aí a gente vê que isso acontece, eu acredito que em vários lugares, das famílias reclamarem da pessoa surda ficar distante, né? Mas elas vão nós vamos em busca do contato com a língua de sinais. E então, pensando nisso, né, eu acredito que nós, enquanto pessoas surdas, termos uma representatividade, seja no legislativo, no judiciário, né, em uma das instâncias, a gente vai saber falar dos nossos sentimentos, das nossas impactos, a questão de empatia. Agora você, Tibiriçá, você já tem muita experiência, são muitos anos dedicados aí à luta da comunidade surda. A gente tem, há 2 anos atrás, na ocasião da posse do presidente Bolsonaro, a primeira-dama, Michele, fez o seu discurso em língua de sinais. Antes disso, a gente tinha trabalhos voltados sim para a comunidade surda, mas ali, aquele evento de posse feito em língua de sinais pela primeira-dama, o que você vê do antes e depois posse em Libras? Olha, o meu coração bombou. Quando eu vi a questão ali, eu me emocionei, olhei para os lados, as pessoas chorando. Libras, divulgou a Libras. Obrigada, primeira-dama. Eu agradeço a ela. Você não acha que abriram as portas? Então, a questão da Libras, né? Você vê aqui no Brasil o surdo cantando o hino nacional e eu sentado
faceiro da vida. E a Michelle Bolsonaro veio e eu olhando, né? Porque eu achei tudo novo, eu tinha trocado meu óculos novo, né? Eu disse, será que é o meu óculos? Né? E aí eu vi aquela questão da visibilidade, aquele movimento todo em Libras, aquele desenvolvimento, né? Da questão do pronunciamento. Eu disse, e agora, a questão até dos cursos de língua de sinais aumentaram. Devido ao coronavírus, parou, né? A questão do coronavírus foi muito complicado. Parou tudo, né? Se parar o coronavírus, continuaremos nos encontrando, fazendo os cursos. Só que agora parou tudo. Até iniciar novamente, as pessoas já esqueceram. Perderam o tino, né, dos sinais, perderam a informação, né, a divulgação, todo aquele trabalho que foi feito, né? Então, a questão ali do Bolsonaro, né, me pegou no susto, né? Todo aquele trabalho, o mundo inteiro agora, né? Em relação da pandemia, o mundo todo, né? Tá esses altos e baixos, e curva sobe, curva desce. Tá bem complicado. Mas para mim foi uma emoção. A Michelle foi uma emoção, né? E escolher surdos para o ministério, nossa, isso foi muito importante. Questão das deficiências. A Priscila, né? A Priscila, muito importante no ministério. Parabéns pelas escolhas. Realmente, a gente tem que parabenizar muito o papel que a Priscila tem exercido, né? Ela está na capital do país e como uma referência de pessoa surda, né? É que nem aqui no meu caso, eu aqui em Caxias é importante, uma cidade menor, né? Eu como vereador aqui em Caxias, é importante também, o único surdo, né? E ela no Brasil todo, única surda. Então, né, o diretor FENES, INES e tudo mais ali, é uma questão de empoderamento, né? Nós estamos nos empoderando, o surdo está tendo empatia, agora estamos tendo uma troca, é uma questão de humanidade, de valorização do surdo. Eu penso isso também, termos a Priscila como uma pessoa de referência e surda como nós, né? E se ela não tivesse lá, eu acho que seria aquele caso dos engavetamentos das propostas, né? E ela estando lá é outra coisa. Ela esteve aqui em Caxias, né? Caxias é pequeno. Minha cidade é pequena, sim. E ela esteve aqui em Caxias, né? Nós tivemos trocas na Coordenadoria da Acessibilidade, a questão do Brasil, né? Agora essa troca, a Priscila como referência nacional nos nossos ministérios, né? Da questão dos direitos humanos. Nossa, isso é muito importante. O Brasil aumentou o foco, né? Até então nós éramos um pontinho ali esquecidos. Realmente, para nós, pessoas surdas, para os intérpretes, para as pessoas que trabalham com pessoa com deficiência, né? É importante a gente apoiar a presença de uma pessoa com deficiência nesse cargo, exercendo esse poder, né? Independente de ser de direita ou de esquerda, né? Nesse momento, a gente tem que pensar nas questões que serão trazidas à comunidade surda, né? É como... mas se você é o quê? É de direita ou de esquerda? É igual no futebol, né? Aqui em Minas a gente tem Cruzeiro e Atlético. Para qual que você torce? Não, a gente não está nesse momento, né? A gente tem que entender que as demandas da comunidade surda é uma demanda de trabalhos, né? A gente vê aí vários... se a gente tivesse várias pessoas surdas exercendo esses cargos de poder, tudo bem, a gente podia até começar a discutir direita ou esquerda, mas não, a gente tem uma pessoa nesse papel. Vamos pensar aí em vocês, Melissa, eu aqui, Thales, a gente é de partido diferente, mas a gente está compartilhando. Por quê? Porque somos surdos. Porque a gente tem os nossos objetivos que são objetivos comuns, né? Aqui na nossa causa não cabe debater, né? Direita ou esquerda. A questão dessa provocação do nosso perfil, nós temos um perfil muito parecido, né? A questão direita e esquerda, eu fico preocupado com isso,
né? Porque falta respeito com o surdo. A referência não existe mais, né? Agora a referência é o ouvinte somente. Não, eu quero a lei, eu quero uma proposta, eu preciso disso, né? Próprio para surdo. Eu quero algo para mim também e eu vou buscar, né? Eu quero algo para o surdo. É a minha questão, é o meu direito. O cego, o surdo, o cadeirante, né? Então é uma questão minha. Essa provocação, esse perfil que você tem falado é para nós. Não tem nada para deficiente, é zero. Precisa, como vou dizer, precisa disso, precisa daquilo. Não, eles esquecem, né? Não tem referência. E o surdo, cadê a referência? O surdo ser uma referência, ser um modelo. A gente tem que estar divulgando, avisando. Ai, eu não sabia que você era candidato, eu não sabia. Falta informação, falta respeito, falta a questão de caráter, de atuação. As pessoas muito fechadas, as pessoas preocupadas, com dúvidas. Será que eu acredito? Será que eu aceito? Tem que estar chamando, conversando, explicando propostas, discutindo para serem aprovadas ou reprovadas. Temos que ter paciência, enviar novamente o projeto, tirar da gaveta. Aí tem um limite das coisas, né? A gente precisa fazer com que, como se fosse a bandeira do Brasil, subir esses projetos, fazer com que o surdo suba, evolua, cresça, né? Não precisamos das dúvidas, nós precisamos das certezas. A gente precisa fazer um trabalho. Sim, precisa de salário, precisa a questão de se aposentar, precisa do passe livre. Cadê essas leis? Né? Então nós estamos ali para isso, para se apoiar, para se ajudar. O surdo precisa disso. Os pais, as famílias, eles não sabem como é que funciona. Falta a questão da alfabetização, né? A questão da alfabetização, da escrita é defeituosa, né? A comunicação não tem, é próprio para o surdo. Esse grupo, essa comunidade é própria do surdo. A Libras amplia, sim, bastante o nosso conhecimento. A prefeitura está numa crescente ainda, né? Nós estamos precisando ser aprovados. Nós já temos uma associação aqui, já temos, né? Teve confusão política, várias questões políticas, né? De bobagem, de besteira, né? E aí eu, como vereador, mostrei minhas propostas, meus projetos, fui protocolando. O meu foco como vereador não é papo. O meu foco é projeto. Olha, eu criei quatro projetos, né? Tínhamos mais 3 em vista, né? E aí eu tenho... E os meus projetos? 3 projetos de um, 4 de outro e outro 0. E você não fez nada? Cadê seu trabalho, sua luta? Cadê seus projetos? E as pessoas gostaram. Os ouvintes começaram a perceber. Surdo não é capaz, não tem habilidade para isso. Desculpa. Aí eu tenho que ter paciência, mostrar o meu trabalho, a valorização do meu trabalho. Eu não tenho tempo para outras coisas. Eu tenho tempo para meus projetos, meus sentimentos, meus anseios neste momento, né? E eu acredito nisso, nesse desenvolvimento e que continue sempre. Ai, bacana, viu? Muito bom. E agora a gente está aí, né, com o nosso tempo encerrando, mais 6 minutinhos de conversa. Cadê um cafezinho? Não tivemos um cafezinho, né? Pois é. Mas aí, então, falando aí, né, a gente começou a proposta da nossa conversa com o tema de o surdo pode candidatar? Às vezes surge essa dúvida, né, de pode ou não, e você trouxe aí coragem, né, falta coragem e que 2020 seja, a gente, né, esperou bastante desse ano, a gente veio aí com a questão do coronavírus, que tá parando tudo, mas eu vou abrir agora para ver se tem alguém querendo perguntar, falar alguma coisa. Falta coragem, sim. Falta concursos, falta conhecer as questões legais, né? Para serem aprovadas também e terem continuidade, né? Tirar essas questões dos vetos, porque é uma luta, parece incessante, né? É muito trabalho. Então nós pedimos, né? E eu agradeço muito a você a oportunidade de poder me pronunciar aqui. Vou abrir aqui agora para ver se tem alguma participação, alguma pergunta. Certo. Olha meu álcool gel.
Vamos ver se alguém quer. A gente está aí com o tempo, mais 5 minutinhos só para encerrar. Eu vou fazer a pergunta em Libras aqui. A intérprete ficou falando, então eu vou me higienizar com o álcool gel. Brincadeira. Um beijo, seu filho. Um beijo. Tem chegado aqui elogios, assim, pessoal falando da coragem, mas nenhuma questão pontual. A Thaís Abreu, a Thaís aqui de Belo Horizonte, ela pergunta da importância da questão do partido. É importante o partido? Por quê? Na questão, da minha opinião, antigamente o partido tinha um foco, né, um rumo. A questão demorava até as pessoas me chamarem, né, o partido me escolher, enfim. Para mim não é importante o partido, é o meu perfil, é a minha pessoa. Não adianta o partido, o importante é eu assumir essa função. Eu quero assumir. E depois eu posso escolher, sim, o partido. Mas independente do partido, eu assumir a minha função. O meu perfil é a ser aprovado, passar como vereador, e não importa o partido. A gente já está aí no limitezinho do tempo. Antes que o Instagram nos bloqueie. A Gisele de Melo está perguntando como que começa o processo a se candidatar a vereador? Primeiro começa conversando com os presidentes dos partidos, né? Eu quero me candidatar a vereador. Aí eu converso com o presidente, né? Daí eu vou me afiliar nesse partido. É assim que começa, né? Bacana. O Adeilson Alves está perguntando: é preciso ter uma faculdade para ser vereador? Sim, não pede, mas é possível sim. É importante o seu caráter, o seu movimento, né? O seu perfil de vereador, né? Não precisa de prova, não precisa passar em concurso. É o seu perfil, né? A sua atitude e seu trabalho. Ok. Bem, agora a gente encerra, a gente está no limite aqui do tempo. Muito obrigada, Tibiriçá. Obrigada pela audiência, obrigada pelo convite. Agora eu vou colocar minha máscara, que eu preciso retornar. Eu agradeço muito o convite, meu álcool gel. Não esqueçam, álcool gel na cabeça. E agradeço vocês e a audiência. Obrigada. E quem sabe a gente não combina uma nova data para uma nova conversa. Muito obrigada. E é isso aí. Podem chamar que eu participo com grande prazer das lives. Quero agradecer também as intérpretes, a Rosane Lucas, que esse é o sinal dela, que participou aqui, disponibilizou o tempo. A sua intérprete também, Tibiriçá, muito obrigada. O nome dela é Patrícia, também esse é o sinal dela. Agradeço muito a oportunidade das duas intérpretes. Um abraço para vocês.